Algumas culturas são extremamente violentas e algumas culturas são particularmente violentas com as mulheres. No Brasil, as duas coisas se encontraram. Nós somos uma sociedade violenta e nós somos uma sociedade especificamente violenta com as mulheres. A meu ver, isto vem de uma longa tradição que foi atropelada após a Segunda Guerra Mundial. De que tradições falam? A tradição judaico-cristã, a tradição dos patriarcas, a tradição em que valiam os homens à vontade dos homens. Se você for em Gênesis, você verá que Deus criou o gado. Como o gado não foi suficiente para atender à vontade do homem, Deus criou-lhe a mulher. E esta tradição vem vindo atravessando milênios. Esta tradição encontrou-se com outra, que é a tradição romana, fundada no patriarcado. O patriarcado romano dava para o pai de família direito de vida e morte sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os empregados. Num determinado momento da história, um imperador chamado Constantino conseguiu reunir a tradição judaico-cristã com a tradição romana. E isto tomou conta da história por 1 milênio e meio. Só quando aconteceu a Revolução Francesa é que se abalou um pouco esta tradição totalitária, em que um homem era o centro da vontade, das atenções, das decisões, de tudo o que acontecia no mundo. Este abalo teve um segundo momento seguinte que remexeu novamente as circunstâncias. Trata-se do pós-Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, os homens foram à luta, foram às batalhas, e as mulheres ocuparam o mercado de trabalho. Algumas engravidaram, e isto era um escândalo na sociedade de então. A pílula anticoncepcional, que já estava inventada, foi liberada. O que aconteceu então? As mulheres tiveram controle sobre o próprio corpo, sobre a gravidez, e as mulheres estavam trabalhando, ganhando dinheiro. Com o fim da guerra, voltaram os homens, e as mulheres se recusaram a voltar para casa. Apesar de campanhas de governo, de pressões, as mulheres inventaram o feminismo. Isto é o nosso tempo. Este é o fato com que os homens estão se confrontando. Algumas culturas assimilaram isso com facilidade. A nossa não. A nossa se recusa ao empoderamento das mulheres. A nossa é violenta, a nossa mata. Eu acho que os homens brasileiros temos que fazer conta que nós somos obrigados a repartir o poder, obrigados a repartir a decisão. A vontade que impera não é mais a da tradição patriarcal romana, não é mais a da tradição patriarcal cristã. A vontade que impera é a democracia entre homens e mulheres, ou viveremos um conflito que não interessa a ninguém.